Conversamos agora com o Renato Rovai, jornalista e editor da revista Fórum. Boa noite, Rovai, prazer falar contigo. Boa noite, amigas e amigos da TVT, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Rovai. Rovai, o que a gente pode entender desse jogo de xadrez aí envolvendo partidos do Centrão, aí PP, PTB, PL, na disputa por Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, já visando 2022? Olha, o Moro, por enquanto, é uma candidatura da mídia, ao meu ver, não é uma candidatura do Centrão, né? Ele sai pelo Podemos, que é um partido que sempre, desde 2017, 2016, desde a Operação Lava Jato, se firmou como partido da Lava Jato. Era o Álvaro Dias, falava como candidato que o grande compromisso de governo do Álvaro Dias era levar o Moro para o seu ministério. Não sei se vocês se lembram, ele foi candidato, né, a despeito de ter tido uma votação ínfima, em 2018 a presidente da República. Então, eles organizaram o partido da Lava Jato dentro do Podemos, e o Moro saiu como embalado pelos veículos de comunicação que a gente considera os mais ilustrados, né? Globo, Veja, Folha, Estadão, como sendo a grande novidade. Pode, de repente, transformar a eleição num jogo diferente, né? Uma editora do Estadão chegou a descrever no Twitter que agora você tem de um lado o Moro e do outro lado Lula e Bolsonaro, como se o Moro que tivesse com 50% das intenções de voto, ou próximo disso, e não o Lula. O Bolsonaro, por outro lado, está sendo pragmático. Ele sai de um partido que ele se elegeu e com o qual ele rompeu, que era um partido de pouco tempo de TV, sem dinheiro, isso lá em 2018, e agora ele vai buscar o quê? Ele vai buscar o caixa, a segurança. Então, ele está indo para o PL, mas fechando um acordo com o PP, por exemplo, quem não nos garante que o Lira possa vir a ser o vice do Bolsonaro, né? É uma possibilidade, o atual presidente da Câmara. Ou alguém do PP, falam no Fábio Faria, que também é do PP. Então, o PP provavelmente terá garantido a presidência da Câmara na sucessão para o primeiro mandato do Bolsonaro, se ele vier a ganhar, né? E terá a vice-presidência ou o Republicanos, né, que é o partido do bispo Edir Macedo, também é essa possibilidade. Então ele está fechando, ele tem o Republicanos, o PP, o PL e o PTB que ele já tinha, do Roberto Jefferson. Ele fechou o Centrão. Então, o candidato do Centrão, dos 300 picaretas, como definiu o Lula lá atrás, é hoje o Bolsonaro, aquele que foi o candidato anti-establishment em 2018. Rovai, a minha pergunta desse momento iria justamente nessa direção. É muito irônico, né? Porque o PL é um partido antigo, extremamente fisiológico, tudo isso que você acabou de comentar, e que faz a antiga política, da onde exatamente o Bolsonaro veio, só que a narrativa com a qual ele se elegeu em 2018 é outra. Então a minha pergunta, e ao mesmo tempo essas negociações com o PL, que tem dono, sabemos muito bem disso, diferente do PSL, que foi um partido fabricado aí em 2018, mas queria saber qual na sua avaliação vai ser, não vou dizer a bala de prata, mas qual a possibilidade do Bolsonaro fazer negociações em todo esse esteio entre PP, PL, republicanos, repleto de interesses, né? Como que ele vai chegar para a eleição do ano que vem? Eu acho que esses acordos já estão sendo feitos há algum tempo. Tá. Eu sou daqueles que escrevi e disse algumas vezes, né, que não ia ter golpe, pelo menos esse golpe clássico que as pessoas dizem que né, militares na rua, canhões, tanques. A gente teve um golpe em 2016 de outra ordem, um golpe constitucional, né, com parte do judiciário, da mídia e também das Forças Armadas, mas fundamentalmente do Parlamento, que aprovou o impeachment. Então,
Agora, o golpe clássico não vai ter. Dizia que não ia ter a renúncia do Bolsonaro, também afirmava que não ia ter impeachment, e estou afirmando faz um tempo já que não vai ter reeleição. Isso não significa que o Bolsonaro não vai forte. Ele articulou esse centrão, para não ser empichado. E ele conseguiu fazer uma operação profissional. Não tem, do ponto de vista da política tradicional, a operação do Bolsonaro é absolutamente profissional, segura. Ele fechou uma ampla maioria e tem conseguido aprovar os seus projetos, inclusive a PEC dos precatórios acabou de ser aprovada, ele vai ter mais 90 bilhões de recursos para poder fazer o seu último ano de governo. Então eu não vejo que ele vai ter problema de gestão para garantir pelo menos uma boa parcela dos deputados desse partido, com todos os milhões de emenda que estão sendo dados para a sua campanha. Acontece que chega lá para maio, junho, se o Lula tiver com essa imensidão de votos que tem hoje, principalmente nos lugares onde o Lula tem maior índices eleitorais, como no Nordeste, por exemplo, muita gente vai se desgarrar. Então vai ter gente do PP, do Republicanos, do PL mesmo. Por exemplo, o vice-presidente da Câmara é do PL, é o deputado Marcelo, agora me foge o sobrenome dele, do PL do Piauí. Ele já disse, eu não apoio o Bolsonaro, eu não subo no palanque dele. Vai ter defecção. Agora, Rovai, com relação ao lavajatismo, que ficou bem queimado esse ano, depois das revelações, da comprovação de toda a influência política na Operação Lava Jato, nas ilegalidades, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Ainda assim, Moro entra nessa ainda pré-campanha, pré-corrida, porque as coisas ainda estão muito em aberto, passando Ciro Gomes. A minha pergunta para você é o seguinte: o quanto apesar de desgastada, o quanto o lavajatismo ainda é forte para o ano que vem e o quanto ele pode surfar nisso, ou seja, exatamente nesse lugar que você falou, conquistando uma parcela do eleitorado, talvez não para vencer, mas conquistando uma parcela significativa de pessoas que rejeitam Lula, ou seja, que não votarão em Lula, mas que também estão rejeitando Bolsonaro. Olha, eu acho que a candidatura Ciro, ela se perdeu. O Ciro se perdeu e a candidatura Ciro passou a ser... ela vai virar uma candidatura da Marina Silva em 2018. Se não 1%, mas não vai chegar a 2 dígitos, na minha opinião. Principalmente com o lançamento da candidatura Moro agora, porque esse eleitorado que não queria Bolsonaro nem Lula, e que é um candidato mais de direita, que se acha mais lustrado, que poderia votar no Ciro, já que ele está criticando muito Lula, não vai votar mais. Não vai votar mais. E além disso, vamos lembrar que a gente ainda tem o Dória. A eleição vai ficar, a meu ver, o Marcos Coimbra falou isso ontem no programa do Jornal da Fórum, ontem, no caso, quinta-feira, no Jornal da Fórum, e ele disse que essa é uma das eleições mais previsíveis dos últimos tempos. Eu tendo a concordar. Eu acho que o segundo turno já está garantido. Se houver segundo turno, caso haja segundo turno, não é impossível não haver segundo turno e também não é tão difícil assim. A depender das alianças que o Lula fizer, ele pode fechar a eleição no primeiro turno. A depender da crise do governo Bolsonaro. Porque na hora que o Bolsonaro perde voto, quem garante que esse voto vai para a terceira via? Uma parte desse voto é popular, uma parte desse voto vai para o Lula. O cara que, tanto é que entre os evangélicos, a diferença do Lula e Bolsonaro já não existe mais. O cara saiu, esse evangélico que votava no Bolsonaro e votou em 2018, foi para onde? Foi para o Dória? Foi para o Lula. Percebe? Ele tem o voto popular, quando desce da canoa do bolsonarismo, ele não tende a ir para a terceira via, porque eles não reconhecem ninguém ali, eles reconhecem, pelo menos na época do Lula,
fizeram tudo isso contra o PT, mais o Lula. Sem dúvida. Bom, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer demais a participação de Renato Rovai, jornalista, editor da Fórum. Rovai, obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Bom domingo a todos. Bom domingo. Abraço. Todas e todos. Valeu. Abraço. Obrigada, valeu.